Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma sexta-feira, às 8 horas da noite, para podermos fazer o estudo da obra Evolução em Dois Mundos. Nós estamos na segunda parte. Hoje nós vamos falar dos capítulos 17 e 18. E semana que vem nós encerraremos, então, a obra com os capítulos 19 e 20. Para iniciar, vamos fazer uma oração, pedindo a espiritualidade, pedindo aos nossos mentores, pedindo a todos os nossos anjos da guarda que possam nos conduzir, que possam estar conosco nesse momento, abrindo os nossos canais de entendimento para que tudo que seja dito aqui possa fazer sentido para a nossa existência, possa reverberar no nosso íntimo e possa, então, fazer parte da nossa vida diária. Que nós possamos pegar todos esses aprendizados e colocar em prática na nossa vida diária. Que tudo isso nos ajude a compreender quem somos, onde estamos e para onde vamos. Esse é o objetivo desse livro, e que, então, nós possamos alcançar o objetivo que André Luiz tinha quando enviou para Chico Xavier todas essas explicações sobre a formação da Terra, sobre a formação dos seres, sobre a formação do homem e toda a evolução que tivemos até aqui. Então, que nós possamos fazer com que tudo isso faça parte do nosso dia a dia, daquilo que a gente está se tornando a cada passo da nossa existência, na busca pela reprogramação mental, na busca pela reforma íntima. Assim é, que assim seja. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui os slides, para que a gente possa, então, ir acompanhando. Então, a gente está na segunda parte do estudo da obra Evolução em Dois Mundos. Nós estamos aí nos capítulos 17, Desencarnação, e 18, Evolução e Destino. Vamos lá. Então, primeiro, vamos falar do capítulo 17, Desencarnação. Como é de costume, André Luiz abre o capítulo com uma pergunta. Podemos considerar a desencarnação da alma em plena infância como sendo uma punição das leis divinas, na maioria das vezes? E aí ele responde: muitas existências são frustradas no berço, não por simples punição externa da lei divina, mas porque a própria lei divina funciona em todos nós, desde que todos existimos no hausto do Criador. Então, assim, muitas vezes nós vamos fazendo as nossas escolhas na nossa vida, a gente vai vivendo, né? A cada momento que passa a gente faz uma escolha, outra escolha, e essas escolhas vão produzindo efeitos em nós mesmos. Muitas vezes nós não gostamos desse efeito que as escolhas trazem para a gente, e isso traz muitas vezes culpa, né? Remorso, e essa culpa, esse remorso podem gerar para a nossa existência karmas, que são punições que nós mesmos nos imputamos, por conta das culpas que sentimos pelas escolhas que fizemos nessa vida, em vidas anteriores. E isso pode, então, levar a que nós nos punamos de alguma forma. Então, uma das consequências pode ser essa, né? Desencarnar enquanto muito criança, ou ser mãe de uma criança que vai morrer para sentir a dor dessa morte. Então, assim, existem várias e inúmeras explicações, a gente podia falar sobre isso aqui a noite inteira, né? Sobre que tipo de punição nós mesmos nos imputamos para que esse tipo de acontecimento ocorra na nossa existência. Lá na questão 199 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? E o Espírito da Verdade responde: a curta duração da vida da criança pode representar, para o espírito que a animava, o complemento de existências precedentes, interrompida antes do momento em que devera terminar, e sua morte também, não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Então, é isso que a gente está falando, né? Os pais aceitam, antes da programação reencarnatória, passar por essa dor
da perda da criança, por algum tipo de culpa, por alguma coisa que ficou acumulada lá no próprio perispírito dele. E essa criança, então, tem a oportunidade de reencarnar. Uma das explicações é essa, porque numa vida anterior ela não cumpriu com todo o processo, com todo o tempo que ela deveria cumprir de existência. Então, ela vem para poder cumprir com aquele pedacinho de vida, para poder, então, fechar aquele ciclo que ela começou numa existência anterior. Essa é uma das explicações, e que está lá no Livro dos Espíritos. Aí, na questão 199A, Kardec pergunta: o que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Recomeça outra existência. Então, é a mesma coisa que um espírito de um adulto, né? Desencarna, vai para o mundo espiritual e se prepara para uma nova existência corpórea, né? Para poder, então, continuar a sua evolução espiritual. Precisamos lembrar que uma criança é juvenil no corpo, mas o espírito é velho e traz toda uma herança das encarnações passadas. A gente fala que criança é uma folha em branco, né? Tem até um filósofo que fala isso, que a criança é como uma folha em branco, e ali a gente pode, então, escrever toda uma história. Mas a gente precisa lembrar que, sim, a criança é uma folha em branco porque a gente tem o dom do esquecimento quando a gente reencarna. Então, esse dom do esquecimento faz com que nós sejamos, sim, no momento do nosso nascimento, uma folha em branco. Mas não é tão branco assim, porque todas as experiências anteriores, as experiências pregressas, tudo isso vai fazer parte da nossa existência, vai fazer parte daquilo que nós somos. Então, a gente já vem com uma bagagem interessante, que está lá, né, no dom do esquecimento, mas que aflora nos momentos que a gente precisa de algum tipo de recordação. A gente não vem totalmente cru para uma nova existência. A gente traz todos os aprendizados. E a partir ali dos 7 anos de idade, toda essa bagagem que a gente traz vai começando a aparecer em nós, na nossa personalidade, naquilo que nós vamos colocando para o mundo a partir então dessa idade, mais ou menos aí dos 7 anos. Então, toda criança que reencarna é um espírito velho, é um espírito antigo. A gente não tem como saber a idade desse espírito, mas ele já tem uma experiência, já tem uma bagagem e uma história, e traz essa história consigo, né? Mortes prematuras podem ser consequências de uma vida interrompida antes do tempo. São ex-suicidas, conscientes ou inconscientes, que retornam para que se restabeleça o equilíbrio. Os pais, geralmente, também estão igualmente comprometidos com a lei da causa e efeito, e, na maioria das vezes, foram cúmplices ou causadores indiretos da falta que gerou o sofrimento de hoje. Todos os acontecimentos, absolutamente todos, aqueles que a gente considera bons e aqueles que a gente considera não tão bons assim, são importantes para o nosso aprendizado, para que as nossas experiências sejam solidificadas, para que a gente possa ter maneiras de viver melhor dali para frente, aprender com aquilo que está acontecendo, para que a gente possa superar aquela dificuldade que era tão insuperável no momento anterior, né? Então, todos os envolvidos nessa questão, eles sabem o que, pelo que eles iam passar, eles já sabiam quando reencarnaram, é uma programação reencarnatória, aceitam aquilo, mas quando estão na carne, com o dom do esquecimento, vão precisar passar por toda a dor que aquela situação vai gerar. E é uma dor enorme, né? Porque quando uma pessoa desencarna, a gente tem a impressão de que a pessoa, puf, some. Imagina só um filho pequeno que a gente está ali, né, amando, que a gente deu a vida, e de repente aquela criança, puf, volta para o mundo espiritual, volta para a pátria espiritual. É realmente muito complicado, mas faz parte de uma programação que foi feita e que nós então não lembramos, mas que vai servir de aprendizado
para todos os envolvidos naquela questão. Esse é o X da questão, e que a gente precisa, então, ficar bem atento para, né? Programa-se, então, uma reencarnação emergencial, onde o espírito, em situação crítica na espiritualidade, retorna para a breve existência, como o enfermo em estado grave que é conduzido ao pronto-socorro. O suicida será duplamente beneficiado. O choque biológico do renascimento implicará no esquecimento do passado, permitindo-lhe reordenar suas experiências no propósito de superar graves traumas relacionados com seu gesto de fuga. A carne funcionará como escoadouro dos desajustes decorrentes da agressão que cometeu contra si mesmo, marcada em seu perispírito. Exatamente por isso, terá existência breve, porquanto o corpo físico não resistirá por muito tempo às pressões de seu psiquismo conturbado, que inclusive impor-lhe-á limitações na gênese orgânica. Então, essa é uma das hipóteses para o desencarno de uma criança, né? Uma hipótese bastante recorrente, certo? Desse tipo de situação. Existem outras, né? Existem possibilidades múltiplas, mas essa é uma hipótese muito recorrente para que isso ocorra, então. E todos vão ser beneficiados no final. Mesmo passando por extrema dor, todos vão ser beneficiados. André Luiz reporta-se a um suicida que se matou ingerindo veneno no livro Entre a Terra e o Céu, psicografado por Chico Xavier. Em nova existência, com saúde frágil, desencarnou aos 7 anos. Então, assim, como ele ingeriu veneno, o perispírito dele ficou danificado. E o que acontece? O nosso corpo físico ele é uma cópia do nosso perispírito. Né? Então, quando a gente reencarna, o nosso corpo físico ele vai ser moldado pelo nosso perispírito, ele vai assumir a aparência que a gente escolheu para essa existência. E então o corpo físico se molda a partir do perispírito. E então, mas se nós maltratamos o nosso corpo físico e aí, paralelamente, o nosso perispírito em vidas pregressas, isso fica marcado nele. Então, quando a gente reencarna, a gente nasce com uma debilidade naquele lugar que nós comprometemos com alguma atitude que tomamos em existências anteriores. E isso vai causar uma debilidade em determinada parte do corpo físico. Clarencio, mentor espiritual, explicou que aquela breve existência na carne fora sumamente útil ao espírito, livrando-o de parte de seus desajustes, e que ele deveria reencarnar em breve, na mesma família, já em melhores condições. Às vezes acontece de um espírito encarnar, né, ter aquele breve momento com aqueles pais, e desencarnar e reencarnar nos mesmos pais, ou num irmão, né, num tio, naquela mesma família. E continuar ali o seu processo evolutivo naquela família. É muito importante a gente sempre atentar que toda reencarnação ela vai ser propícia à nossa evolução espiritual. Esse é o nosso objetivo. O objetivo da nossa reencarnação é sempre essa evolução. A morte de crianças está associada também a problemas kármicos envolvendo o desencarnante e seus genitores. O trauma da separação, particularmente quando ocorre em circunstâncias trágicas, impõe às personagens desses dramas angústias semelhantes às que impuseram às suas vítimas, quando comprometidas em comportamento criminoso. É incontável o número de pessoas vitimadas por atos terroristas, guerras, imprudência, negligência, omissão. Os responsáveis enlutam lares, semeiam sofrimento, levam corações ao desespero. Passam, pois, por experiências semelhantes na condição de filhos, que desencarnam prematuramente
ou de pais que não veem partir, sofrendo os mesmos constrangimentos que provocaram, a fim de aprenderem a respeitar o próximo. Vendo? Então, que outras situações que podem explicar o desencarne de crianças ainda, né? Esse desencarne prematuro de crianças. Comprometimentos do passado, coisas que esses espíritos fizeram no passado que não foram bacanas e que agora, então, eles vêm para poder trabalhar, para poder aprender, para poder respeitar a si próprio e a respeitar as pessoas que estão próximas dele, aqueles que estão ali para poder fazer o bem para ele, né? E que numa vida anterior ele desrespeitou, ele negligenciou, ele foi imprudente com essas pessoas. Há desencarnações prematuras que consagram experiências missionárias também. Então, outra possibilidade aí para a desencarnação enquanto criança. O espírito reencarna com a missão específica de sensibilizar afetos caros ao seu coração, resgatando-os da indiferença e do acomodamento em relação aos objetivos da vida. Enquanto na convivência amorosa, em seu breve estágio, fazem o encanto dos familiares, tangendo-lhes as fibras mais íntimas da afetividade. São crianças adoráveis, inteligentes, comunicativas, generosas, coroam sua missão com a própria morte. Com elas vão as ilusões dos pais. A separação lhes é extremamente dolorosa, como se a existência houvesse perdido o significado. Buscando caminhos de religiosidade ávidos de consolo, encontram promissoras oportunidades de edificação espiritual. O desencarnado que os acompanha e ampara alegra-se porque o objetivo foi alcançado. Então, quando a missão dessa criança é fazer com que aqueles pais se edifiquem, ela traz toda a alegria do mundo para aqueles pais, traz todas as bênçãos e glórias enquanto está encarnada. Quando ela se vai, os pais se voltam mais para si próprios, para a busca de Deus e para algum tipo de religião, que vai fazer com que eles, então, tenham uma postura mais assertiva perante a vida, a partir desses acontecimentos. E isso faz com que esse espírito, que, mesmo desencarnado, acompanha bem proximamente, né, esses pais, tenha essa alegria por ter cumprido a missão de maneira promissora. Por que mulheres que anseiam pela maternidade experimentam sucessivas frustrações? Geralmente estamos diante de problemas kármicos, a partir de comprometimentos em existências anteriores. A causa é o aborto induzido. Então, assim, muitas vezes as mães que querem muito ter um filho e não conseguem, em vidas anteriores procurou o aborto, né? E não quis e negou a criança que tinha que vir naquele momento, que ela, então, tinha escolhido, né, numa programação reencarnatória, que naquele momento, então, ela não dá conta e nega. E muitas vezes essa mãe tem um aborto espontâneo na vida atual, para poder, então, sentir o quanto isso poderia ter sido importante para valorizar o dom da maternidade. A mulher que se recusa ao compromisso da maternidade, expulsando o filho que estagia em seu corpo às portas da reencarnação, comete uma autoagressão. Repare, ele não está aqui com julgamento, ele está aqui explicando, né, que quando isso acontece, não é somente uma agressão àquela criança, àquele espírito que deveria reencarnar. É uma agressão a ela mesma. Ela mesma está se agredindo de alguma forma. E isso vai trazer comprometimentos para a própria existência dela. Produz desajustes em seu perispírito, o corpo espiritual. Tudo que nós fazemos fica gravado no nosso perispírito. Absolutamente tudo. Né? Então, essa agressão contra si própria
ao tirar um filho de dentro do seu ventre, vai produzir uma marca no perispírito e um desajuste nele, em área correspondente à natureza do seu delito. Em vida futura, mais amadurecida a ansiar pela maternidade, terá problemas. Grávida, não conseguirá segurar a gestação do filho que anseia, na mesma proporção em que expulsou outrora filhos de seu seio. Então, essa é uma das possibilidades das sucessivas frustrações das gravidezes numa existência. O problema pode estar também no reencarnante. Se foi um suicida, traz sérios comprometimentos perispirituais, que poderão repercutir no corpo em formação e promover o aborto. Aí é outra possibilidade da gravidez com frustração. Casos sucessivos, tanto da gestante quanto do reencarnante, o ensinarão a valorizar e respeitar a vida. Então, para os dois lados, vai ser importante essa experiência para que eles possam, então, aprender a respeitar a vida e a oportunidade da reencarnação. O que acontece com o espírito na morte prematura? Normalmente, um retorno tranquilo. O que dificulta a readaptação à pátria espiritual é o apego à vida física, os comprometimentos com a ambição, as paixões e os vícios. Quanto mais nós somos apegados a tudo que existe na Terra, quanto mais a gente não compreende que tudo que nós utilizamos na Terra nos é dado de empréstimo, inclusive o nosso corpo físico, quanto mais a gente tem apego a essas coisas como se fossem as coisas mais importantes do mundo, mais a gente tem dificuldade na readaptação na pátria espiritual, porque a gente quer de volta a matéria. E a matéria, ela é uma ilusão. Ela é válida por um momento, por um instantezinho da nossa existência eterna, para que a gente possa, então, na carne, aprender. E tudo que vem da terra volta para a terra. A terra nos empresta o nosso corpo físico, quando dentro do ventre da nossa mãe, o fluido cósmico dela, da terra, a mãe vai sugando esse fluido cósmico para formar o corpo físico que não vai ser a nossa casa, espiritual no processo da nossa reencarnação aqui. Todas as coisas materiais que nós conquistamos são empréstimos para que a gente possa viver bem, mas a gente não tem que se apegar a nada disso. A gente precisa compreender que são importantes enquanto estamos aqui, mas que nós vamos embora e vamos deixar tudo no lugar a que isso pertence. Se estamos num planeta tão materializado como a Terra, tudo que pertence à Terra fica na Terra. E a gente, então, precisa trabalhar essa concepção dentro de nós mesmos, para que a gente não se apegue tanto a tudo isso que nos é oferecido aqui na Terra, para que a gente possa ter a compreensão de que a nossa missão é o aprimoramento do nosso espírito. Então, tudo pelo que a gente passa, todas as coisas materiais, elas são importantes para que a gente possa aprimorar o nosso espírito. O espírito ainda jovem nem sempre tem esses comprometimentos. É alguém que desperta para a vida que ainda não se envolveu. Será logo acolhido e amparado pelos mentores espirituais, por familiares desencarnados. Então, assim, esse espírito que reencarna, tem o dom no esquecimento e desencarna ainda muito criança, ele ainda não teve tempo desse apego todo nessa existência, nessa última existência, às coisas materiais. Então, quando ele desencarna, é bem mais simples para ele, porque ele não tem esse apego todo que um adulto acabou gerando em si próprio, Precisamos lembrar que o grande problema dos que partem nessa condição é a reação dos que ficam. Desespero, revolta, rebeldia, são focos pestilentos de vibração desajustadas que atingem em cheio o passageiro da eternidade, causando-lhe aflições e desajustes, já que os primeiros tempos de vida espiritual tende a permanecer ligado psiquicamente à família. Então, quando uma criança desencarna e a família fica
desajustada, gera revolta, ao invés de aquilo gerar uma resiliência no sentido de ser um aprendizado, de ser alguma coisa que vai trazer, né, o que eu preciso aprender com isso? Por que isso aconteceu? Se aconteceu, foi porque era preciso, era necessário. Ao invés disso, a pessoa se revolta. Nossa, eu não merecia isso. Aí se vitimiza, né? Isso não poderia ter acontecido comigo de modo algum. Eu não merecia, a criança não merecia. Nós éramos tão felizes juntos, tudo era tão perfeito. E quando essa revolta, esse desespero vira alguma coisa grande, isso vai afetar o espírito que tá desencarnando, porque ele ainda tem uma ligação psíquica com essa família que ficou. Então a gente precisa tomar bastante cuidado com isso, né? Para poder a gente não para a gente poder não atrapalhar o processo daquele espírito que precisa também se reajustar. E o que é pior, na medida em que os familiares insistem nas lembranças quando a desencarnação ocorreu em circunstâncias trágicas, induz o espírito a reviver em tormento todas aquelas emoções. Então, quando o espírito ainda está muito apegado à família, e a gente fica falando, como que foi, relivando, relembrando, ele vai passando por aquelas situações novamente. Há casos de desencarnação, estando o espírito desdobrado, por exemplo, nas zonas umbralinas e o corpo em estado comatoso? Isso pode acontecer perfeitamente, do ponto de vista da exteriorização do pensamento, porque céu e inferno, exprimindo equilíbrio e perturbação, alegria e dor, começam invariavelmente em nós mesmos. Isso, né, inclusive, Kardec deixa muito claro e André Luiz também. O céu e o inferno somos nós que fazemos, somos nós que escolhemos durante o nosso processo reencarnatório e durante a nossa desencarnação também. Né? Quando a gente volta à pátria espiritual, nós é que vamos, através do nosso nível de pensamento, escolher as paragens por onde vamos passar. Aí, lá na questão 156 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? E o Espírito da Verdade responde: na agonia, a alma algumas vezes já tem deixado o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue para o que não necessita da alma. Então, assim, muitas vezes, né, o corpo e o espírito e a alma estão ligados apenas pelo cordão de prata, porque a alma já não habita aquele corpo constantemente. Só o cordão de prata que ainda faz com que existe uma ligação entre o corpo e o espírito e a alma. A cessação completa da vida vai se dar quando o cordão de prata é realmente cortado, né? Quando esse cordão de prata se desvincula, faz com que a alma e o corpo físico se desvinculem. Enquanto isso, ainda há ligação, mas essa ligação pode ser menos intensa, né? Quando a pessoa está no estado de coma, por exemplo. Ela pode estar mais fora do corpo do que no corpo. Muitas vezes, aquelas dores, aqueles sofrimentos, aquelas coisas que estão acontecendo no corpo físico, o espírito não está mais sentindo, porque ele já não está mais tão preso àquele corpo. Como eu acabei de falar, só o fio de prata os une ainda. Né? E quando esse fio de prata se arrebentar, quando ele for cortado, aí o coração vai parar de bombear e tudo vai, então, se estagnar no corpo físico. Então, o desligamento é feito automaticamente aí. Os espíritos encarnados que sofrem desequilíbrio mental em alta expressão voltam imediatamente à lucidez espiritual após a desencarnação? Isso nunca sucede, porquanto a perturbação
dilatada existe... Só um minutinho que eu botei aqui o livro em cima, eu não estou conseguindo ver. Deixa eu tirar aqui. Então, vamos novamente à pergunta, né? Os espíritos encarnados que sofreram desequilíbrio mental e de alta... Só um minutinho, gente, eu errei de novo aqui. Agora sim. Os espíritos encarnados que sofreram desequilíbrio mental em alta expressão voltam imediatamente à lucidez espiritual após a desencarnação? Isso nunca sucede, porquanto a perturbação dilatada exige a convalescência indispensável, cuja duração naturalmente varia com o grau de evolução do enfermo em reajuste. Então, para que aconteça o desencarne desse espírito que está aí com esse desequilíbrio mental, é importante que haja um reajuste, né? Por isso que ele passa por um momento de convalescência que vai ser maior ou menor, dependendo do grau de evolução que ele tenha, para que ele possa tomar consciência do que está acontecendo e então fazer a passagem, a desencarnação. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? E o Espírito da Verdade responde: não, depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria, né? Então, dependendo da nossa evolução espiritual, esse tempo de perturbação após o desencarne, após a separação da alma do corpo, vai ser maior ou menor, né? Vamos lembrar, no nosso lar, por exemplo, André Luiz nos conta que, como ele era cético, ele não acreditava na vida após a morte, ele achava que morreu, acabou, até porque ele era médico, né? E ele então tinha ciência de que se morreu, acabou. O tempo de perturbação dele foi muito longo, perto dos anos terrestres, né? Ele ficou muito tempo vagando pelo umbral sem compreender exatamente o que estava acontecendo com ele, porque, na verdade, ele não entendia se ele tinha morrido, como que poderia estar dando continuidade ali? E se ele estava vivo, por que ele estava naquele lugar? Né? Então, o tempo de perturbação foi muito grande, porque ele não tinha ainda preparo espiritual para poder compreender todas as questões que estavam acontecendo em torno dele. Agora, quando lá no livro, por exemplo, Violetas na Janela, quando a Patrícia nos conta o seu desencarne, ela desencarnou por uma doença, ela desencarnou precocemente, né? Por uma doença, um câncer, eu acho, se eu não me engano, um AVC, não estou lembrada exatamente. Foi rápido e ela já acordou na colônia, né? Amparada lá pelos mentores, pelas pessoas que iam cuidar dela. Então, o tempo de perturbação dela foi praticamente nenhum, porque ela já tinha um preparo espiritual muito grande. Então, esse tempo ele vai ser diferente para cada espírito, dependendo do preparo espiritual que esse espírito tem. E isso independe de religião, sim? É muito importante a gente deixar isso bem claro, isso independe de religião. Muitas pessoas de religiões não espíritas têm muito mais preparo do que pessoas espíritas, assim também o contrário, enfim, independe. É uma questão de maturidade espiritual mesmo, não de religião, mas de maturidade espiritual, do quanto aquele espírito está preparado ou não para aquele momento. Então, esse foi o capítulo 17, agora nós vamos para o capítulo 18, Evolução e Destino.
O mal está determinado no conteúdo de nosso destino? É a pergunta que abre aí a esse capítulo, né? E nós vamos iniciar, então, com essa resposta. Ninguém nasce destinado ao mal, porque semelhante disposição derrogaria os fundamentos do bem eterno sobre os quais se levanta a obra de Deus. Deus nos deu o livre arbítrio. E como foi visto no início dessa obra, ele nos criou simples e ignorantes. Lá no mineral, passando pelo vegetal, pelo animal, chegando ao hominal. E em todos os momentos nós podemos fazer as nossas escolhas. Então ninguém é destinado a mal ou a bem. Nós fazemos escolhas que nos levam ao mal ou ao bem. Ninguém está destinado a isso. São as escolhas que nos levam aos caminhos que nós trilhamos. O espírito renascente no berço terrestre traz consigo a provação expiatória a que deve ser conduzido ou a tarefa redentora que ele próprio escolheu de conformidade com os débitos contraídos. Compreenderam? Então, a questão do karma se desfaz aqui no sentido que a gente vulgarmente vê e se refaz com o entendimento de que karma é ação. Karma do sânscrito significa ação. Então, quando nós mesmos nos culpamos por alguma coisa que fizemos, quando nós não conseguimos nos perdoar por determinado ato, nós escolhemos, em conformidade com os débitos que contraímos, as provas e expiações pelas quais vamos passar. E isso é o que vulgarmente chamamos de karma. Sim, nós próprios escolhemos isso daí. Somos nós. Não é ninguém que nos impõe. E muitas vezes, numa reprogramação reencarnatória, nós queremos muito mais. Nós achamos que vamos dar conta. Como estamos fora da carne, a gente tem a sensação de que a gente dá conta de muita coisa. Aí a espiritualidade superior fala assim, pô, peraí, isso aqui está muito, ó, vamos tirar isso, vamos tirar aquilo, vamos colocar isso aqui, ó, que é mais leve. Então a espiritualidade vai nos orientando, elas vão sendo nossos tutores para que a gente possa fazer melhores escolhas reencarnatórias. O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. E nós sabemos disso. Nós sabemos o momento em que nós estamos indo a favor da lei ou contra a lei. Por quê? Porque temos a partícula de Deus dentro de nós. E essa partícula de Deus, essa semente de Deus, nos faz ter consciência dos atos que estamos cometendo. Se são atos de acordo com a lei de Deus, que é a lei do amor, somente do amor, não é nenhuma lei, né? É uma, é uma, é um fato. Precisamos amar sempre, né? E quando a gente está indo contra o amor, aí toca aquele sininho dentro da gente. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na questão 630. Na questão 634, vem assim: os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho mau, mas longa será a sua peregrinação. Então, quanto mais ele envereda pelo caminho do mal, por própria escolha e não por determinação de ninguém, mais longa vai ser a sua peregrinação, porque ele vai ter que fazer vai ter que passar por um caminho longo para voltar ao caminho do bem. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Por isso que na Terra a gente tem todas essas dualidades. Por isso que o homem, né, ele é dual. Na Bíblia, o número do homem é o número 2, que é o número da dualidade, porque o homem tem as duas polaridades.
Por quê? Porque ele precisa conhecer as duas polaridades para fazer a escolha por uma. Então, a gente vai enveredar por qual caminho? A gente já conhece os dois possíveis. E a escolha é sempre nossa de enveredar por um ou por outro. O meio onde o espírito renasce exerce influência no seu comportamento, mas não é um arrastamento irreversível, porque mesmo dentro dessa atmosfera viciosa, podeis encontrar algumas vezes grandes virtudes. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Está na questão 645 do Livro dos Espíritos. Então, por exemplo, quando um espírito nasce num meio, né, numa família de pessoas que são que têm essa tendência mais para o mal, né, então que cometem atos que não são de acordo com a lei de Deus, que é a lei do amor, tudo isso. E essa pessoa consegue sair dessa família e trabalhar dentro do bem, dentro daquilo que Jesus falou, ela está se superando e, ao mesmo tempo, ela está dando boa influência àqueles que estavam ali, dizendo que meu único destino é esse, né? Porque todos aqui são assim, eu tenho assim, não tenho outra escolha. Ele mostra que as pessoas têm sim outra escolha, basta querer, né? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 643, o Espírito da Verdade, Kardec pergunta: haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? E aí o Espírito da Verdade responde: não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não se ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo a oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Então, todos são, todos os dias, né, convidados ao bem. Todos têm, todos os dias, oportunidades no bem. A escolha é de cada um. Cada um faz a sua escolha para que essa tendência possa ser revigorada no bem ou possa ser exercida no mal. Lá na questão 642, Kardec pergunta: para agradar a Deus e segurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E o Espírito da Verdade responde: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, todas as oportunidades, nós precisamos optar pelo bem. Quanto mais optamos pelo bem, mais estaremos fazendo a nossa reforma íntima e a nossa reprogramação mental, para poder, então, estar prontos para poder evoluir cada vez mais. Não é fazer o bem para agradar a Deus ou para agradar fulano e Bertano. É fazer o bem porque isso está dentro de mim, isso é inato em mim e eu faço esse bem, seja quem seja, sem olhar a quem. Qual a relação percentual de tempo existente entre os estágios que o espírito de elevação mediana vive como encarnado e como desencarnado? Varia com o grau de aproveitamento de tempo no estágio recente que desfrutaram no corpo físico. Reencarna o espírito logo depois de se haver separado do corpo físico, isto é, uma encarnação pode ocorrer imediatamente após o término de outra que a antecedeu? Imediatamente não. Há uma impossibilidade natural. No período de 9 meses em que o bebê está se formando no seio da mãe, o espírito que fornece a matriz do corpo que se forma tem de estar presente, já em condição de em condições de participar do processo, livre, portanto, dos resíduos que ainda restaria
carregando da existência anterior. A literatura especializada registra casos que sugerem a ocorrência de períodos muito curtos de intermissão. Não são comuns, mas existem. São períodos curtos, mas não uma reencarnação imediata. Não há essa reencarnação, pum, desencarnou, reencarnou. Não. Existe aí um tempinho de preparo para que o espírito, então, possa reencarnar. Pode acontecer em um tempo curto, mas isso não é comum. De quanto tempo podem ser esses intervalos entre uma encarnação e outra? Muito variados, desde poucos meses até milhares de anos. Não há limite extremo estabelecido para esse estado de espera, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá de volver a uma experiência apropriada a purificá-lo das máculas de existências precedentes. A duração é uma consequência do livre-arbítrio. Não há pressa. É preciso que haja o convencimento do espírito para que ele próprio se decida a aceitar reencarnar-se. Percebam, nada é feito com obrigação. Deus não nos obriga a nada. E nós, mortais, queremos obrigar os nossos irmãos a ter essa ou aquela atitude, obrigar os nossos filhos a fazer aquilo que nós queremos, obrigar os nossos pais idosos a fazer exatamente o que queremos. Nós temos essa necessidade de imposição e controle, e Deus não tem. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas esquecemos disso e nos tornamos tiranos. Será que é necessário? Será que a gente não precisa rever os nossos conceitos? A gente quer controlar a vida do nosso vizinho, quer que fulano tenha uma atitude que eu gostaria que fosse a atitude que ele tivesse, enquanto Deus não nos impõe nada. Deus não julga. Vamos lembrar, quando a gente está julgando alguém, quando a gente está apontando um dedo para alguém, tem 3 dedos apontando para a gente. A gente está se julgando junto. Deus não exige nada. Não há pressa. Cada um no seu tempo. A evolução vai acontecer para todos. Deus não tem pressa. Executam-se os casos de reencarnação compulsória. Também são muito poucos. A reencarnação compulsória é quando a pessoa cometeu atrocidades e ela não tem ainda nem condições de fazer determinadas escolhas. Então, às vezes, existe essa reencarnação compulsória. Poderíamos identificar algum elo da evolução que existe no plano extrafísico e que é desconhecido na Terra? Além do plano físico, a investigação humana encontrará material valioso de observação para elucidar os variados problemas concernentes à evolução do ser. Ainda na atualidade, os instrutores espirituais intervêm na melhoria das formas evolutivas inferiores nas quais o princípio inteligente estagia? Sim, porque todos os campos da natureza contam com agentes da sabedoria divina para a formação e expansão dos valores evolutivos. Ainda a Terra é um berço de aprimoramento, né? Os arquitetos divinos, os arquitetos celestiais, eles estão nesse processo de aprimoramento de tudo que existe na Terra, do mineral, do vegetal, do animal e também do homem, né? Nós estamos em processo de ainda evolução, né? É um processo que o próprio corpo físico do homem está em perpétua experimentação para que haja evolução nele. Então, existe sim, né, segundo esse livro abençoado que André Luiz nos enviou, esse processo evolutivo em todos os seres da Terra. Dentre todos os animais superiores, abaixo do homem, qual é o detentor de mais dilatadas ideias
ideias fragmentos, o assunto demanda longo estudo técnico na esfera da evolução, porque há ideias fragmentos de determinado sentido mais avançadas em certos animais que em outros. Ainda assim, nomearemos o cão e o macaco, o gato e o elefante, o moar e o cavalo como elementos de vossa experiência usual mais amplamente dotados de riqueza mental, como introdução ao pensamento contínuo. Então, esses são os animais que têm esse fragmento aí, essas ideias fragmento mais desenvolvidas no seu ser. Eles, então, são aqueles que vão se aproximar mais dentre os animais superiores, né, os que estão mais próximos de conviver conosco, com os seres humanos. Então, pessoal, por hoje foi isso. Essa é a bibliografia que a gente utilizou para poder trabalhar esses 2 capítulos. Os slides, muitos deles foram retirados de slides da Federação Espírita do Estado de Goiás, que tem contribuído bastante com essa minha apresentação, com o limite de tempo que eu tenho para preparar, né, de uma semana para outra, com todos os encargos que eu tenho. Eu agradeço muito e espero que eu tenha cumprido aí o meu papel com vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido esses 2 capítulos bastante elucidadores, né? Para que a gente possa, então, trabalhar e viver de uma maneira mais efetiva. Gratidão a todos. Até a próxima semana com a nossa última aula de estudo sobre esse livro abençoado que André Luiz nos presenteou através de Chico Xavier. Gratidão a todos, pessoas encarnadas, desencarnadas, espíritas, não espíritas, pessoas que nos assistiram agora presencialmente, que vão nos assistir depois que a live ficar gravada. Gratidão. Namastê. Até semana que vem. Beijo no coração de todos.